Bem-vindo ao Conexão Bugio. Eu sou Idov Cassol e, juntamente com o Paulo José Costa, trazemos esse episódio piloto dessa série de entrevistas que a equipe Bugio se propõe a fazer com pessoas interessantes, pessoas envolvidas com a arte. E para esse primeiro episódio, para esse episódio piloto, a gente se propõe a trazer algumas imagens que serviram de divulgação nos nossos projetos do Catarse para as primeiras histórias em quadrinhos. O Catarse, o crowdfunding, onde a gente obteve aí verba para o financiamento dessas publicações, as quais a gente conseguiu imprimir as 3 primeiras edições de Armas Vivas e Extra Genes. E tá vindo a 4ª edição por aí. Então fica ligado. Então, o que eu separei aqui hoje, eu separei uma série de imagens. Essas imagens, elas têm algumas referências com imagens famosas e a gente vai comentar algumas delas. Então, acompanhe. Ele começou com os comunistas, né? Pausa lá. Vamos Opa, voltar deixa lá. eu voltar. Vamos voltar lá. Olá. Então, essa daí, assim, os Armas Vivas, eles... teve um processo de criação, né? Levou anos, né, e tal. Teve, né, algumas versões e tal. E sempre tinha uma guerra envolvida, né? E era tinha uma influência clara do Capitão América, dos quadrinhos clássicos e tal. E, então sempre tinha uma guerra envolvida, mas ela tinha, ainda que ela tivesse, assim, era uma guerra no Oriente Médio, com as referências atuais, né, de guerra que a gente tem do Oriente Médio, mas ela sempre foi mais inspirada na Segunda Guerra do que nas guerras, né, Guerra do Golfo, Guerra ao Terror, Guerra do Golfo 2, né? Então, sempre foi, ainda que tivesse, né, uma ambientação, vamos dizer assim, contemporânea, ela sempre foi mais inspirada na Segunda Guerra, né? Essa guerra que acontecia no universo aí dos Armas Vivas, né, dos personagens aí, e que era inspirada mesmo naquela fase clássica dos quadrinhos lá americanos, que foi na Segunda Guerra Mundial, né? Então, era uma guerra supostamente moderna, mas ela era inspirada na guerra da Segunda Guerra, e eu gosto de assistir os documentários de Segunda Guerra, aquelas coisas que passam no History, as coisas parecidas aí e tal, e era uma influência minha, ainda, né, uma influência minha, esse tipo de coisa histórica, né. Daí, quando veio esse negócio do Catarse, e veio essa coisa de ter que fazer, né, divulgações, fazer propaganda mesmo, né, não tinha ideia do que fazer, e a própria ideia de propaganda, né? Então, daí me lembrou da propaganda da Segunda Guerra, porque, inclusive, fala-se assim em inglês também, né? Propaganda, né? E daí eu comecei a procurar as imagens, algumas clássicas, algumas outras nem tão conhecidas, dos aliados, né? Não pegar as propagandas dos nazistas também, né? Mas... e daí eu comecei a fazer reproduções baseadas nas propagandas da Segunda Guerra, porque encaixava bem com a história do que nos Armas Vivas eles estão na Terceira Guerra, mas a Terceira Guerra é muito parecida com a Segunda, é inspirada na Segunda, né? Não é inspirada nas guerras modernas, como eu acabei de falar. Então, no universo dos Armas Vivas também teria esse tipo de propaganda acontecendo, então cabia fazer essa ligação. Vou tocar aqui adiante. Essa é uma das minhas preferidas dos Armas Vivas. Solta a próxima? Solta já. Pode soltar. Deixa junto. Tem mais essa, né? Rola, fica junto? Assim. Então, essa daí também é o mesmo esquema. Essa daí acho que era americana. A primeira lá era soviética, né? Essa daí era americana. E tinha esse negócio do War Bonds, né? Que era o pessoal podia colocar uma grana na guerra, mais ou menos. Nesse Os fundos, né? De guerra, né? Isso. Então tinha essas propagandas. Isso aparece também no filme do Capitão América, que ele no começo, lá antes dele ir para ação, ele fica fazendo só propaganda, só fazendo uns showzinhos lá,
porque ele levantava fundos, né? E era uma coisa Isso. importante, até tipo que os americanos mesmo, né, alguns historiadores colocam e tal, que eles só entraram na guerra depois lá do ataque do Pearl Harbor, mas antes disso eles teriam mandado recursos, mandado dinheiro lá para ajudar os ingleses lá na resistência e tal. Então essa parte do dinheiro era muito importante, né? Então tinha propagandas específicas de fundos, né? Dos fundos de guerra, né? Tipo, cada vez que você doa não sei quantos dólares lá, você compra umas balas para os caras dar tiro nos nazistas e tal. Então, Era assim mesmo. então, daí eu juntei essa ideia porque nós estávamos pedindo dinheiro também lá, na questão do Catarse, é como se fosse uma pré-venda lá, né? Tipo, a pessoa. A gente precisava de fundos, né? Isso, a gente precisava de fundos. A pessoa, tipo, compra o bagulho antes do bagulho existir, na verdade, né? Tipo, ela compra e com o dinheiro que ela colocou é que a gente vai produzir o negócio para daí enviar para ela, né? Então, a pessoa meio que aposta ali no nosso resultado. Então a gente precisava de fundos e os caras da guerra também precisavam, eles não sabiam se eles iam ganhar a guerra, mas eles estavam pedindo fundos lá, né? E se eles sabiam que sem aqueles fundos eles não iam ganhar, mas também não era garantido ganhar, né? Então eu Isso. fiz essa junção também, daí eu pus o personagem o personagem principal ali na frente e alguns dos secundários que aparecem na primeira edição lá no fundo, meio que acompanhando o que aparecia lá na imagem original. Que ali não tem os soldadores, a mão de obra ali, né? Isso, A porque por daí, tipo, trás por isso, trás era do tudo, soldado. isso, porque daí, tipo, né, tinha o cara na fábrica de arma ali, o cara na fábrica não sei do que lá, e tudo isso para supostamente apoiar lá o esforço de guerra, né, o soldado que estaria lá na frente de batalha, na França lá, né. Isso daí também é do Mesma pegada, na né? mesma pegada, então ele coloca ali ó, a mulher operária, também tinha essa questão aí, né, que daí quando os homens foram para a guerra, as mulheres começaram a trabalhar nas fábricas lá e tal, né? Tem um outro cara aí também com uma uniforme de soldador, de coisa e tal. E daí o soldado lá em cima, né? Que era para colocar que as outras funções estavam tudo no esforço de guerra, né? Isso. Era essa ideia de que tipo o mais importante era vencer a guerra, né? E depois vir as outras coisas e tal. Depois, E na depois comparação, acertava a economia. por exemplo, né? E não tinha problema de liberar dinheiro e tal, por inflação, né? Dane-se. E daí no outro ali eu pus os três personagens que aparecem mais na primeira edição lá, né? Aí é aquele estilo daquela uma anterior lá, né? Que também era pedindo para comprar os bonds lá, né? Que era para juntar os fundos, né? Então ele coloca do Keep Us Flying, né? Que tipo assim, eles precisavam do dinheiro para continuar voando, continuar guerreando lá com os alemães. E aquele personagem ali que aparece no desenho, ele é piloto também, dentro da história dos Armas Acabou Vivas. fazendo. Isso, daí para fazer essa junção eu coloquei aquele personagem que já é piloto, que também era piloto militar e tal, com a propaganda do piloto militar. Soltar aqui. Esse aqui, apesar de ter sido eu que desenhei, eu fui seguindo as ideias, os esquetes aí do Paulo, porque, inclusive, pode ser que seja uma imagem recorrente aí, uma imagem que possa ser usada na própria história como o personagem Proton é essa figura, esse soldado aí, ele é pré-fabricado, né? Ele é uma... Então, eu praticamente peguei o layout do cartaz que a gente tem do russo aí, tipo, This man is your friend. Então, copiei tudo e his fight for freedom. Então, layout, mesma coisa, só coloquei o personagem central, o Proton, né, o Pedro Machado de Armas Vivas, na posição central ali do pôster. Isso é para aparecer mesmo, não? Ainda é para aparecer no quadrinho aquela lá do Proton lá, assim. Na propaganda original, inclusive, tem outras nacionalidades, né? Que seriam os aliados lá, aparece outras lá, mas Eu eu lembro lembro que a gente pesquisou um monte na época. Isso, mas o primeiro que eu vi na vida foi esse do russo, porque até acho que era
até tinha alguma ironia lá, né? Porque depois a gente cresceu na época da Guerra Fria e daí os russos eram os inimigos dos americanos, né? Ah, E sim, aquela propaganda ali é americana, ele coloca o russo como amigo, porque na época eles eram amigos, né? Então essa coisa do processo isso. histórico. Porque a nossa infância foi nos anos 80 e a gente foi bombardeado de filmes em que os russos eram os inimigos daí, né? Isso, e daí ali mostrava, né, a questão do tinha várias, tem de várias nacionalidades, né? Tem do chinês, tem do etíope, tem do inglês, tem do todo mundo que era aliado na época lá, né? E poucos anos depois eles eram inimigos mortais lá na Guerra Fria. É, na Guerra Fria. Então acho que era foi interessante aparecer esse do russo e foi esse do russo que ficou na minha memória para eu pensar em usar depois na propaganda lá, porque daí o personagem do quadrinho também ele é alvo de propaganda lá e tal. E daí ainda quero usar no quadrinho oficial aquela reprodução ali para marcar essa ideia. Vai rolar. Eu me adiantei aqui, apressadinho, e já coloquei esse aqui, o É que, Ossada. então, o Assad é um outro personagem aí que ele tem uma pegada mais sombria, no bom sentido, ele é mais, como é que eu vou dizer, sobrenatural. Isso. Ele é uma coisa mais sobrenatural, então e ele é um personagem que existe dentro do universo ficcional, lá ele existe há muito tempo e tal, ele já foi avistado, né? Mas é como se fosse uma lenda, né, e tal. Então eu fiz essa associação com o Pé Grande. Tem essa foto do Pé Grande, que é famosa também, aparece por aí, se você pesquisar nas internet aí, monstros, alguma coisa, aí aparece a foto do Pé Grande, que muita gente fala que provavelmente é uma montagem, né, um cara vestindo uma roupa ali e tal, mas ela é famosa, né? Então eu fiz essa referência para dizer que da forma que o Pé Grande é avistado no mundo real e tal, o Ossada lá no mundo dos quadrinhos lá, ele também já foi avistado por pessoas e tal, mas ele não era Não é, oficial que ele não é existe, né? oficial, né, cara? Isso. Até a gente chegar na edição 20 lá, e 20 e poucos, que daí vai ficar. Essa daí, essa daí não está muito bem desenhada também, vocês podem perceber, tá meia boca ali. Mas a referência aí a gente entra na sessão da tarde daí, né? Sessão da tarde. Eu tinha falado da Segunda Guerra Mundial, os documentários da Segunda Guerra Mundial, eles são uma referência para mim, né, nas histórias lá e tal. Mas uma outra referência é filme da Sessão da Tarde. Tem bastante referência de Sessão da Tarde também. E uma das referências é essa coisa da dupla de dois tiras, né? A dupla de dois tiras que não se entendem, mas depois ficam brother pra caramba e tal. Eu gosto disso, eu gosto dessa fórmula aí. Isso, inclusive tá rolando agora no Falcão e Soldado Invernal, é uma dupla de dois tiras que não se entendem, mas na verdade eles se gostam, sim, e tal. E daí Nós, a equipe Bugio, somos uma dupla de dois tiras que às vezes não se Isso, entende. isso. A gente não concorda em umas coisas, tipo o Exterminador 5, os negócios lá. E daí, Aquaman e tal. Daí, eu escolhi o 3 ali por causa que eu achei que o posto ficava mais legal mesmo, mas a Máquina Mortífera, Isso. a franquia toda ali é uma influência da Sessão da Tarde minha. E você não Independente achou um do. equivalente você não achou um equivalente para o Léo? O Léo ficou de fora ali, né? Porque. Mas assim, independente do Mel Gibson ter falado umas merda depois aí, bêbado, feito umas besteiras e tal, eu gosto desses filmes aí, eu gosto dos filmes dele. E eu escolhi o 3, nem podia ser qualquer um dos outros, mas é porque eu acho que o 3 encaixava melhor ali na imagem, mesmo sem o Léo. Eu gosto do. Eu não lembro qual que tem a cena emblemática do que o Murtaugh revoga a imunidade É o do. 2. É o 2, é minha É o cena 2. preferida. Tem a cena que o Riggs mata um cara batendo a cabeça dele na porta do carro. É É um dos melhores legal. surtos do Riggs que tem, que ele fica batendo a porta na cabeça do cara. E só para lembrar que o Danny Glover, amigaço do nosso amigo Lula. Só para. Tem isso, né? Tem gente que acha ruim. Foda-se. Essa daí foi feita só para fazer uma postagem da consciência negra mesmo, né? Não sei se estava. Teve um aqui no. Nós vivemos aqui no sul, né? Nós vive aqui no sul. Aqui no sul o negócio é meio esquisito.
Isso. E tem algumas cidades que chegou a ser feriado algumas vezes, depois os vereadores revogaram e não sei o que lá. Eu não lembro exatamente qual ano que foi feito essa coisa aí, mas eu lembro que foi feita para Dia da Hum, Consciência Negra. E eu não lembro exatamente em qual ano que foi, mas não acho que lembro também o ano. eu acho que estava rolando alguma coisa desse tipo aí de não precisa ter, não sei o De que lá. revogando, né? Tava tendo alguma coisa assim. E daí Isso. esse personagem que aparece ali é o SWAT, ele é o fortão da equipe, né? A equipe de super-herói tem que ter um fortão, faz parte, né? E Faz parte da fórmula. ele é muito baseado no Hulk, que o Hulk é o meu favorito dos super-heróis, né? O Hulk é o único quadrinho que eu continuo acompanhando, ainda que ele já atrasado há alguns meses aí, mas eu acompanho mensalmente ele. E então tem um personagem fortão, sempre tem um personagem fortão, tem um pouquinho do Hulk ali, né, nos meus, né, porque é uma influência que eu tenho. Então, quando eu fui buscar uma referência para fazer, né, a gente pegou o personagem negro, né, obviamente, porque é o negócio da consciência negra, ele era o fortão, então eu associei com o Hulk, que é o meu favorito dos quadrinhos, né? Essa coisa do carregando um peso, né? Que até tá no diálogo Isso, dele ali. isso, eu queria que tivesse Isso essa é bem coisa do legal. peso aí, porque eu acho que estava tendo aquela coisa lá, né, do pessoal falando, não precisa não, isso aí Não não precisa ser precisa. feriado, que Consciência humana, umas isso, daí babaquices assim. tipo, não, isso não precisa ser feriado, tem feriado demais já, não sei o que lá, então teve Isso. foi esse contexto aí. Esse aqui, deixa eu. Esse aqui fui eu que fiz. Era uma época que aquela série, o Game of Thrones, estava bem alta e a gente seguiu na rabeira ali, seguiu no vácuo da série. E eu fiz um posterzinho com a silhueta do personagem Osada. Eu vou voltar aqui para que o Osada, né? E troquei ali o The Winter is Coming pelo AV e EG, que é a sigla que a gente usa, Armas Vivas e Astragenes 2 is Coming. Então, eu fiz basicamente, não que eu não tenho algum apreço pela série, mas eu achei que ficaria legal esse visual monstro, né? Esse visual bicho esquisito do Osada, como essas bandeiras, esses símbolos do Game of Thrones que estava rolando, assim. E a gente seguiu a propaganda junto, para angariar fundos para nossa publicação. Aqui começou os extragênesis. A primeira parte estava só os armas vivas, agora tem os extragênesis, mas esse foi o Paulo que fez também. Isso daí é outra referência, a gente está fazendo uma lista de referência lá, né? Eu falei da Segunda Guerra, lá dos documentários de Segunda Guerra, dos filmes da Sessão da Tarde, e aí os filmes clássicos. Eu gosto de uns filmes clássicos também, mas não é todos, não, mas tem uns que eu gosto. Filme preto e branco e tal, não me incomoda o filme ser preto e branco, não. Ainda que eu acho frescura o filme de hoje o cara fazer preto e branco, né? Mas os filmes antigos eu acho legal. Daí e tem o Humphrey Bogart ali, né? O Humphrey Bogart é um cara clássico da Hollywood clássica, dos tempos do Phelps. E acho que é depois do Phelps um pouco, mentira minha. Phelps é 40 e pouco, né? Phelps do Não, L.A. não tá certo, Noir. tempo do Phelps, tá certo, não tá errado, não, Né? 40 tempo e do Phelps. poucos. É o pós-guerra ali, né? Isso, não, é durante a guerra mesmo, que o Humphrey Bogart Durante. fez o Casablanca lá, né? Que para os Ah, nazistas é. era propaganda aliada, né? É. Do ponto de vista dos nazistas, Casablanca é propaganda aliada, né? Mas Casablanca é clássico pra caralho. E esse daí é do Falcão Maltês, né? Que é um filme clássico de detetive, né? Com noir, é um filme Noir. noir, não sei o quê. E tem eles têm o tal do Falcão Maltês aparece ali, né? Mas é tudo não vou dar spoiler do filme também, não, mas tem toda uma mística em torno ali. E esse personagem é o Módola, que é o personagem dos Extragênios, que é a criação do Cassol, mas é É o personagem que eu detetive. gosto mais dele. E é detetive também, daí tem a. Isso, ele é detetive e ele é o personagem que eu gosto mais do grupo lá do Cassol. Então, como ele é detetive, eu fiz essa associação com a história detetive do filme clássico lá. E eu noto que você puxa o saco um pouco dele quando você está Aham. roteirizando, que o Paulo roteiriza os extragênios assim, Uhum. e a gente nota algumas.
Isso, puxadas por lado do Módula. isso. Agora nós chegamos nas referências das séries de TV. Séries de TV também é Isso, uma isso. referência. Essa daí até que é relativamente moderna, né? Tem umas referências de mais séries, Moderna e bem famosa, né? tem umas referências de umas séries mais antigas também que acabaram não aparecendo aí, de coisas que a gente via quando era criança. Essa daí é de uma série já eu grande já, né? Quando eu comecei a assistir, eu acho que ela começou em 2005, alguma coisa assim. Era depois do Smallville. 2000. Era depois do Smallville porque o Dean ali fez uma temporada do Smallville lá antes disso aí. Ele trabalhava na escola lá do Smallville ainda. E Não pegava lana lembrava também. disso. Ele pegava lana também lá. Pegava lá? Uhum. E, então, mas daí o Supernatural é uma série que eu comecei a assistir despretensiosamente também. Assisti o primeiro episódio lá, daí achei bom. Daí comecei a assistir direto. Daí tem umas temporadas ruins lá no meio, como sempre tem, né? Mas eu assisti até o fim. E foi 15 temporadas, então eu fiquei 15 anos assistindo esses caras aí. E eles também têm a coisa da dupla, né? Ainda que eles sejam irmão, não é uma dupla de dois tiras, né? Mas eles são um irmão É, também. E também eles não se entendem, mas se entendem, mas não se entendem, mas se entendem. isso. E Eles escondem daí, umas coisas uns dos outros. e daí nos Extragênios tem uma dupla que não são de irmãos, mas que são os melhores amigos lá, que eu acho que bate com isso também, que eles também não são iguaizinhos e tal, mas eles são os melhores amigos lá e andam numa dupla. Inclusive, eles são de espécies diferentes, né? Porque lá nos Extragênios tem esse negócio dos alienígenas lá, né? E tem várias espécies de alienígenas vivendo na Terra e tal. E eles são de espécies inimigas, né? E daí eles fizeram uma amizade lá, e daí é toda simbólica a amizade deles, porque as espécies deles são as mais inimigas que tem das espécies lá. E eles são brother pra caramba. Então eu gostei de fazer essa ligação deles. Eles agem como se fossem irmãos, mesmo ele não sendo e tal. Essa daí foi feita a É, pedido, não foi feita a pedido? Fala aí. eu pedi, essa aqui foi uma ideia que eu tive, assim. Então, já dá para sacar de cara do que é a referência, né? Mas vamos pôr aqui só para ilustrar, né? Deixar lado a lado aqui. E, assim, o Rick, basicamente, não tem nada a ver com o Michael Jackson, então só foi para fazer um gracejo mesmo, fazer aquele furor das nossas promos, das nossas divulgações. Eu achei que seria legal fazer eu pensei esses dias em uma que seria muito legal fazer também, tem uma do Guns, tem só as caveirinhas. Fica aí para Fica a o dica, próximo Catarse aí. Fica a dica para a fica a gente, para dica. nós mesmos, para fazer as caveirinhas do Guns, ou do Queen também, né? Seria legal fazer. E é isso, mas não foi assim alguma ligação do Rick. Eu gostaria de fazer só o bad e virar o red do vermelho, né? Que é ele, o vermelho e o John, o azul. Então, mas não tem grandes mistérios por trás dessa imagem, não. Os Suspeitos. Isso daí Os é. suspeitos, né? Com o Agora a gente vai Kevin para uma. Spacey. Ainda é uma, né, umas influências de cinema, mas já não é a Sessão da Tarde, já é as coisas que a gente pegava no VHS. Tinha do VHS daí, né? Isso daí. Então, o Kevin Spacey, antes da desgraça também, né? O Kevin Spacey caiu em desgraça. Isso. Agora já falei do Mel Gibson hoje, né? Mas Agora o Kevin Spacey. O Mel Gibson era mais fã. O Kevin Spacey também respeitava ele aí. Depois caiu em desgraça também, né? O Mel Gibson era fã, tinha muita coisa boa que Isso. gostava dele lá, né? O Coração Valente, o Paixão de Cristo, o Apocalipse. Eu gostava de um monte de coisa do Mel Gibson. Ele caiu em desgraça também, né? Mas no Acabam caso do despirocando, né? então, mas no caso do Kevin, esse filme aí, e também esse filme aí é do Bryan Singer, né? Que é o cara que fez o X-Men lá, o primeiro X-Men também lá, né? Eu não sabia que era o Brian Singer. Se não me engano, posso estar falando besteira, mas acho que é, e acho que o Bryan Singer inaugurou essa nova fase aí dos filmes de super-herói, né? Com o X-Men. Teve o Blade antes lá, mas o Blade passava por filme de vampiro, né? Passava.
E Sucesso. daí veio, quando veio o X-Men, agora já tá, o X-Men de 2000, né? Faz 21 anos que tá nessa fama agora de filme de super-herói. A gente tem que lembrar do Inclusive, X-Men, tá certo. inclusive o pessoal que não gosta de filme de super-herói reclama, né? Que os super-heróis dominaram o cinema, né? E tal. Mas essa é uma outra discussão, né? Dominaram. O ponto Também é aí, uma outra aqui. o ponto aí então é que assim, os extragênios originais são 5 caboclos, né? E daí teve várias versões dos extragênios antes da que foi publicada. O pessoal fez um punhado lá de versões. E mudava um Isso. pouco, mas essa coisa dos 5 caras ali, esses 5 caras sempre estavam. Às vezes mudava uma coisinha outra. Então, e os 5 suspeitos do filme eram 5 caras também, né? Então, teve essa É. associação de juntar os 5 e ter 5 originais, né? Porque nas várias versões que o Cassol fez do Extra Gênesis, esses caras sempre apareciam, mesmo que mudasse alguma coisa Sempre ou outra. se mantiveram, né? Às vezes não era esses 5 originais, tinha um outro, não sei o que lá no meio e tal, mas tinha esses Mas caras não eles saíram. permaneciam. Então E eu eu tinha. gosto dessa imagem porque eles estão assim no nesse lance de. Esse é o nome esse fundo com as medidas, que é um negócio policial, que eles estão presos ou Uhum. interrogados, né? E os astragênios têm essa coisa que são fugitivos sempre, né? Então, tem uma outra. Eu gostei ali que você trocou aquelas medidas esquisitas dos americanos por metro ali. É, né? É pé que tá em pés. Olha lá, Aí nós voltamos para a Sessão da Tarde. Voltamos voltamos para para a a Sessão da sessão da Tarde. tarde. Classicão na Sessão da Tarde, que eram os Goonies, né? Sempre que passava na Sessão da Tarde, a gente assistia, né? E isso é uma. Só quem for mais velho ali que vai lembrar dessas épocas de Sessão da Tarde, porque, Isso. tipo, quando, assim, para o pessoal mais pobre que até não tinha videocassete em casa, ou se tinha, não podia alugar filme todo dia e tal, o comum era assistir filme na televisão mesmo, na televisão aberta, né? Então, tipo, se ia passar um filme legal na sessão da tarde, você tinha que assistir, porque se você não assistisse aquele dia, sei lá quando que você ia assistir de volta. Não dava para você baixar, para você assistir no stream, a hora que você quisesse e tal, né? Era uma outra. É uma Tudo outra era mato pegada, naquela né? época, né? É, Tudo era, tudo é mato. tudo era mato. Então, sempre que passava um desses filmes clássicos aí, tipo Goonies, ou Robocop, Mad Max, Indiana Jones, De Volta para o Futuro, essas coisas, a gente parava o que estava fazendo para assistir. De Porque volta. isso, e assistia tudo, depois que terminava, assistia. Ia fazer outra coisa daí, né? Mas parava para assistir. Então, acabava que a gente assistia várias vezes e se divertia. Então, fiz essa referência e nessa edição em específico aí dos extras, eles estavam numa aventura lá também, né? Daí tinha uma coisa É, e era uma, tipo, tinha a ver com. e era uma coisa subterrânea, né? Daí, acho que foi o subterrâneo também que me lembrou ali, porque daí Ah, isso. eles estavam saindo de um bagulho subterrâneo lá, né? Daí tinha a ver com os Goonies também. Vamos ver. Não lembro o que é o próximo. Ah, tá, tá. Esse daí também mal desenhado também. Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade também. Mas ele também entra naquela questão do Sessão da Tarde também, quando passava a Adoro Tron, esse filme. nós Eu quero parava para falar que eu ver. adoro esse filme. E A isso galera vai também, olhar com os olhos de hoje e vai achar tosco, tosco demais, Tron. e Mas também eu. isso também é uma história, porque depois de velho, depois que surgiu a internet e tal, eu descobri que a recepção do Tron não foi boa na época lá, né? Não foi um Não filme de foi, sucesso não na época, foi. né? Mas na Sessão da Tarde ele era um sucesso. Quando passava na Sessão da Tarde, a gente parava para assistir. Então tinha Isso. muita a discrepância nisso, assim, né? Porque como demorava para chegar as coisas também, né? Antigamente o filme era lançado nos Estados Unidos, chegava aqui um mês depois no cinema, levava mais um ano para chegar no VHS e mais um ano para chegar na TV aberta. Até Então demorava chegar na nossa mão, Deus livre. isso. Hoje em dia a gente estreia junto, coisa e tal, a gente já sabe se foi Isso. sucesso, se não foi. Então ali não, O tipo, quando Torrent. chegava pra gente, a gente curtia e os americanos já estavam numa outra onda lá e a gente não sabia qual que era. Isso. Tava Então, defasado já o negócio. esse filme, quando passou quando eu vi na Sessão da Tarde, eu achei demais, era muito moderno, era muito Foi? demais. E a gente parava para assistir também, então ficou marcado, né? As imagens deles são fortes, né? Tipo, ele assim, como é que eu vou dizer? A imagem mesmo, né? Assim, A a estética, né, estética dele. é bem É. marcante.
você, mesmo que você não lembre do filme direito, você lembra de algumas coisas dele, assim, de algumas imagens dele. Isso. Se alguém te apresentar uma paródia daquilo, você sabe que é Tron, mesmo que você E não... isso, mas depois de velho eu descobri que ele nem foi sucesso, coisa e tal, mas na Sessão da Tarde ele era sucesso, assim, e é uma referência também. E nesses papos de mundo eletrônico, mundo virtual, mundo não sei o que lá, ele tipo, foi a primeira coisa que a gente teve na nossa geração, contato com essas coisas aí, que depois lá ia. Depois teve o Matrix, né? Um negócio mais Matrix, elaborado lá, teve né? Mas. o Com, Player Number One lá, que também é é, virtual, é isso. mas Tron. Mas Tron foi bem marcante lá naquela época. Lá. Adiante aqui. Esse eu que Seu. fiz. Esse é meu. E aqui, não sei se dá para reconhecer a cena já de cara, mas eu já solto. Essa personagem é a Annie. E você vai encontrar muitos nomes americanizados nos Extragenes, porque eu fui criando os personagens, porque eu bebia muito das fontes dos gibis norte-americanos, né? Mas eis que quando eu resolvi manter muitos dos nomes, assim como eram, por sei lá, algum preciosismo com os personagens, assim, eu achei que eles iam perder muito se eu fosse trocar o nome da Anne por Ana, por, né, abrasileirar, assim. Eu achei que não era a proposta, assim. A proposta dos Extragenes não é, assim, vamos mostrar, sei lá, sei lá, Brasilidade. é isso, mas não. É uma outra pegada e aqui a imagem original da Kate Winslet no Titanic, a Rose, sendo desenhada pelo Jack, né? Interpretado pelo nosso querido Leonardo DiCaprio, que é acusado de incendiar a Amazônia com um lança-chamas, Eu não né? vi, eu não vi aquele Então, filme dele lança-chama até hoje ainda. mas não sei se foi isso que desencadeou toda a história de que Sei, mas o Brad Pitt ganhou o o Oscar naquele lá, né? DiCaprio, acho que ganhou, É, né, eu não vi, ó, mas não sei o que desfeita que eu fiz com o Brad, né? pois é, achei chato, mas veja quando puder, Era Uma Vez em Hollywood, É, e mais o DiCaprio entrou nessa, mas acho que não foi por causa do lança-chamas daquele filme, e sim porque ele é um cara ativista aí, direitos humanos aí, ele e achou ruim de daí tacar fogo falou na que Amazônia, não pode achar ruim. tipo, o DiCaprio achou ruim que tava pegando fogo na Amazônia e um certo alguém aí, Foi. para não falar nome do babaca. Vamos ver o que. Aqui é teu. É a mesma personagem, a Anne, Isso, levando um bafo de um alienígena. isso. Porque daí na coisa lá do Extragênesis tem um punhado de alienígenas, né? E tem uns alienígenas ali que abduzem as pessoas ali e tal, né? Que são os vilões mesmo, são vilões, né? Eu acho que Isso, são os vilões. Não eu, vão, não, não fazer. eu acho que eles são Uma... vilões, né, na minha leitura ali, né? Eu não Não, é sou bem criador, maniqueísta mesmo. Tem os vilões, tem os eu acho que eles mocinhos. são os Não é assim, vilões. do ponto de vista, não sei o quê. Não, é vilão. E daí eu fiz a associação com o Alien, que também nós voltamos aos clássicos lá dos cinemas lá, né, que passavam na TV aberta, que era o Alien. O Alien ainda passava de tarde, o Alien antigamente, né? Depois eles começaram a cortar, depois Passava. começaram a Passava passar só de assim. noite. Mas daí Que o eu Alien é um refer... filme de terror, né? É um filme de terror. Antes de ser um filme de o, prim... ficção, eu sinto ele como terrorzão. o primeiro é bem terror mesmo, porque aparece É. pouco monstro, o pessoal fica se assustando e tal. Daí no segundo tem umas Isso. açãozinha a mais lá, que a Ripley Ah, sobe no é. robô lá e tal, que é legal pra Ele ver. mudou de gênero, né? E daí. Não vamos chegar no Prometheus lá, que é meio chato, né? Mas vamos ficar lá no. Como que é o nome do outro Mas lá? você gosta daquele da Winona lá, que todo mundo acha meia boca também, né? Eu gosto. Então, Alien. tem Alien não que. sei o que lá. Ressurreição, Ressurreição. Alien. Tem que pôr essa nas nossas temáticas lá também, lá junto com o Thanos do controle populacional, o Isso. Aquaman, E o Terminador Alien 4. Ressurreição. Alien Ressurreição eu gosto. Eu Então, gosto da Winona, a personagem. Não é porque sei ela é por quê. robô, você gosta de robô, né? Eu adoro Ó, deu robô, spoiler já anotem pra quem não aí. pra quem não assistiu, ele deu spoiler já, e não é robô. Cara! A Tem que Winona ter é assistido. robô. É um filme de Sempre 97, você tem devia um ter assistido robô, já. ó.
Aprendam. Sempre tem um robô na série Alien, inclusive a isso. série Prometheus aí sempre tem um robô. Então, Isso, e ele se ele finge que virem. é gente, assim, não é aquele robô Isso. clássico. Então, daí aí foi uma associação direta, né, do ET mal, né, com a heroína da história, porque daí a Anne acaba sendo a principal feminina dos extragênios lá, né, e tinha essa coisa da Ripley, que era a minha referência de mulher protagonista era a Ripley, né, agora tem muita discussão, né, dessa coisa, tem que ter mais mulher protagonista, coisa e tal, e realmente tinha pouca mesmo, tanto que quando você fala eu lembro da Ripley só, né, porque tinha pouca, né. Isso. E daí foi isso. Ah, cara. Esse daí é um Ah, patriota, né? Um patriota que é contra o lockdown. é um babaca. Mentira, ele não é. Esse Ele personagem não não é. é. Ele é um militar inteligente, né? Ele é um militar, não É, é esses ele não seria contra o babacas lockdown, aí. não. Então, esse Porque daí ele. tem um personagem do Extra Gen. Eu gosto desse personagem aí também. O personagem do Cassol tem uns que eu gosto Isso. mais. Mas ele não é babaca, não. Esse daí eu gosto, né? Tipo, ele é um militar linha dura lá e Militar. tal, Mas né? militar clássico, essa visão de militar cumprindo as coisas militares, não fazendo Isso, golpinho, isso. Tipo maquinando, assim, ele é amarrando o um, mocinho em trilho de trem. ele é um militar, por exemplo, que ele não aceitaria ser ministro da saúde. Ele, tipo, o negócio dele é guerra, né? Ele tá ligado lá e Isso. tal. Nem tem de E saúde. isso, e daí a parte dele mesmo é de cuidar de questões de segurança e tal. E nessas aí ele pode assumir umas posturas que vai entrar em conflito com os extragênios lá, né? Isso. Os extragênios são da paz, os extragênios são da diversidade, né? Eles querem paz entre as espécies dos alienígenas e coisa e tal. E esse cara aí vai estar mais preocupado com a segurança, vai estar preocupado com os marcianos lá que estão aprontando e tal. Então, Sim. ele é um militar linha dura, mas não burro. E a imagem referência A é imagem de essa aqui. referência é do Patton, que é um filme de Segunda Guerra. Aí nós juntamos duas coisas, é um filme clássico e a referência de Segunda Guerra lá, que é um Segunda Guerra de novo. Segunda Guerra de novo. O Patton é um general americano lá ele teve também nas guerras contra o México, nas guerras não sei do que lá, mas ele ficou famoso na Segunda Guerra mesmo, porque ele liderava parte do esforço lá dos americanos na Europa, lá na invasão da França lá e tal. E dizem que ele tinha altas manias lá, louca lá. Ele é famoso por ter umas excentricidades, né? Que quando o cara. Tipo qual? Você lembra de alguma? Diz que uma vez lá o cara tava com medo lá, não. O soldado tava com medo lá e ele tava com medo que o soldado morresse com medo. O soldado ia, tipo, para um lugar pior lá no pós-morte, lá, tipo, ele tava com uma pira de guerreiro mesmo, assim, o cara tinha que morrer bem para ir Para para ir pro Valhalla. para ir pro Valhalla lá, ele disse que ele ficou preocupado com o cara tava lá e Sim. disse que bateu no cara, deu um tapa na cara do cara lá, fica macho aí, alguma coisa assim. E Se disse que recomponha! isso, e disse que pegou mal, daí parece que o pessoal viu e pegou, ele foi mal para a carreira dele lá, essas piras dele lá. Mas disse que ele tinha uma pira de. Inclusive, disse que ele tinha uma pira de atacar a Rússia já também. Disse que quando. Que ele já, disse que ele já tinha antevisto. Dizem alguns aí, né? Vai saber. Ele já tinha antevisto que depois ia ficar a coisa entre os americanos e os russos, né? Depois que a Alemanha Olha, tinha caído. Então, diz que tem um pessoal que disse que ele já queria que atacasse a Rússia, aproveitando que eles estavam com tropa já na França ali já, para já começar a guerra pra... quente mesmo, né? E sim, daí, mas daí mas os não caras rolou. falaram, não, sossega aí, né, cara? Senão vai dar Imagine, muita cara. merda aí, né? Vai É explodir tudo aí, deixa quieto. Patton. Então, mas o Patton é uma figura histórica, né? Coisa que dá para vocês pesquisar aí, o tal do Patton. E ele, né, não é para você concordar com ele, mas é interessante. Não é para concordar. E temos um desenho que não é nem meu e nem do Paulo, é da Bruna Mascarenhas, nossa querida Bonnie, que fez a personagem Tesla, que é irmã do Módula, lá do Humphrey Bogart, do Falcão Maltês. E é uma personagem que o Paulo gosta também. Eu acho que ele tem uma tendência a gostar dos jupiterianos, que são esses que têm 3 olhos da pele cinza. Eu tenho medo das coisas que você faz com eles lá que pode estragar. Mas eu vou segurar a onda, vou tentar não estragar eles tanto. E esse foi um desenho encomendado, que eu já sabia que a Bruna desenhava e desenhava muito. Eu achei legal que ficaria fazer uma dessas divulgações no traço dela, então
eu escolhi esse pôster, que é um pôster muito famoso, né, do We Can Do It. Eu não sei muito, quem souber mais sobre esse pôster, Paulo sabe um pouco sobre esse pôster? É do contexto da Segunda Guerra lá também, daquela coisa das Segunda mulheres tinham que Guerra. trabalhar lá, né? Porque os homens estão tudo morrendo lá na França. Então tinha essa coisa. E depois nos anos 50 eles revertem isso, né? Tem uma volta do, né? O machismo dá o machismo 2.0 lá e tal, mas O teve machismo 2.0, que agora a mas gente voltou da guerra, vocês podem voltar pro fogão. isso, mas nesse momento aí tinha essa coisa de que a gente queria força de trabalho das mulheres, né? Então teve um apoio para a questão da emancipação feminina, mas era meio que também, né, dentro do contexto da guerra. Dentro do contexto da guerra. Deixa eu ver, acho que é para ser. Acho que tem mais uma imagem. Tem essa aqui, inclusive a imagem está um pouco pixelada assim, mas eu não fiz uma imagem só, eu fiz um apanhado de referências com a personagem Anne ali como Mona Lisa, um disquinho voador no fundo, o personagem Proton, como se fossem aquelas blueprints, só que do Da Vinci, então eu mesclei várias questões, que ele é um personagem com implantes, né? E outros detalhes ao fundo, assim, que só lendo para entender, só lendo a história para entender. Então, essa aqui eu não teria muito o que falar sobre ela. E nós temos aqui... Acabou? Não, acabou. As imagens de referência acabou. E Faltou, sabe que faltou uma, né? provavelmente faltou uma, Faltou a do Aliens, que é a o do Giorgio. Giorgio Tsoukalos, Alienígenas do Passado. Você tinha feito uma, não? Tinha uma, assim, que eu fiz um netuniano, uma hora eu disponibilizo para vocês aí, mas é divertido ele Que é o fazendo do um Alienígenas do aliens, Passado, que é assim. legal também, porque Porque é zoeira, né, cara? é zoeira, mas cabe dentro da temática do Extra Genes, de alienígenas, as teorias do Tsoukalos lá, né, Isso. do alienígenas do passado, né? Nos extragenes não fica tão ridículo porque os alienígenas Mas, andam mas cabe essa por ideia de que aí. tinha ETs antigamente e tal, lá, Isso, né? porque... E, E, indubitavelmente, sim. e aos que não conhecem, essa é a nossa logo, né, da Bugio, que surgiu logo de primeira, né, esse formato, né? Não teve muita frescura em cima dela, não teve muito remake, assim, ela surgiu, assim, se um dia sofreu um remake, não sei se um dia sofre, mas essa é a nossa logo, esse é ela é bem básica, só tem o nome Bugio nela ali, e é só. E tem a versão, eu fiz uma versão caveirinha, até hoje eu não pensei, acho que eu não pensou num nome para essa... Algumas publicações que vão ser do selo terror, ou do selo mais sombrio, bugio sombrio, até rima, mas pode ser, a gente vai pensar mais para frente. E as publicações, como os livros Zórnia, ou outro livro aí que tá surgindo aí, eles levam esse selo, que é um selo onde tem as histórias mais sombrias. E aí, Paulo? E aí que a gente tem que. O que a gente ia falar hoje nós falamos, né? Mas temos que falar Exatamente. que quarta-feira que vem já vai ter o outro episódio, né? Isso, que esse é o piloto, não sei se esse conta como 0 ou como 1. Sei lá. Sei lá também, a gente vai decidir e Vamos contar como postar. zero. Vamos contar como Vamos contar zero. como 0, Decidir porque agora. entre a gente aqui é um bate-papo, e Decidir agora. daí, tá certo, bati o martelo. E o próximo, temos o convidado aí já, que já está marcado, o Rafa Pires de Melo, poeta, colunista, cervejeiro, músico, professor, e devo ter esquecido mais alguma das habilidades dele, então Algumas fiquem que você ligados não pode aí. falar. Tem algumas que talvez ele fale, talvez não, e aguardamos então, que vai ser bem legal. Então, quarta-feira vai ser, né? Dia 21. Dia 21, o pessoal fica esperto aí já, então, que vai ter. A gente vai divulgar, né? Mas fica esperto aí já que vai rolar. Fique esperto. É isso, pessoal. Então,
Até mais, se você aguentou ver o vídeo até aqui, muito obrigado. E até a próxima.